Sejam bem-vindos ao 5º episódio da série Investigação Paralela, onde investigaremos mistérios que chocaram o país. Eu sou Henrique Zingano. Eu sou Felipe Benck. E atendendo aos pedidos do nosso público, hoje vamos apontar as teorias sobre o que causou a morte do prefeito de Santo André, Celso Augusto Daniel. Bom, esse foi o episódio mais solicitado pelo nosso público até agora. Logicamente, não iríamos deixar de investigar. E ele é tão polêmico que 20 anos depois ele ainda desperta tanta curiosidade. Então deixe seu like, inscreva-se no canal, torne-se membro da Brasil Paralelo para que a gente possa continuar investigando os casos solicitados por vocês. Vamos começar essa história aqui então, pessoal. Na noite de 18 de janeiro de 2002... Na noite de 18 de janeiro de 2002, Celso Augusto Daniel se dirigiu até o restaurante Rubaiá, localizado no Jardins, bairro Nobre de São Paulo. No local esperava seu amigo de longa data, o empresário Sérgio Gomes da Silva, conhecido entre os mais íntimos como Sombra. Após 2 horas de um farto jantar e conversas discretas, ambos saíram no carro de Sombra, uma Mitsubishi Pajero fortemente blindada em direção a Santo André, no ABC Paulista. Testemunhas disseram que viram o carro de Sombra passar em alta velocidade, no que foi seguido por outros 3 carros, uma caminhonete Chevrolet Blazer, um Volkswagen Santana e um Fiat Tempra. A perseguição se estendeu por 3 quilômetros, até Sombra ser fechado pelos criminosos na rua Antônio Bezerra, na zona sul de São Paulo. 6 homens armados desceram dos carros e começaram a atirar em direção à Mitsubishi, atingindo o para-brisa e o lado do passageiro com vários disparos. Porém, a forte blindagem impediu que os tiros atingissem o interior do carro. Os criminosos então abriram as portas do carro de Sombra e levaram Celso Daniel para o interior de um de seus veículos. Sérgio foi liberado no local sem nenhum ferimento, quando então ligou para a polícia. 2 dias depois, no domingo de manhã, o corpo de Celso Daniel é encontrado por moradores da região no meio de uma estrada de terra no município de Juquitiba. As cenas são chocantes. O então prefeito de Santo André foi encontrado usando uma calça jeans. Sua cueca estava ao avesso. Seu corpo apresentava diversas marcas de tiro e sinais de tortura, como escoriações e queimaduras. Os braços e pernas estavam contraídos, o que na linguagem técnica chamamos de espasmo cadavérico. Isso significa que antes de morrer houve sofrimento, medo e possivelmente tortura da vítima. Na autópsia foi constatado que primeiro Celso sofreu uma lesão próxima ao ouvido esquerdo. Este ferimento pode ter sido causado na hora do sequestro. Horas depois, teria sido queimado nas costas com o cano de um revólver e atingido por estilhaços de bala de uma arma disparada perto de seu corpo. Ele ainda apresentava lesões na boca, braço e na coxa. O primeiro tiro entrou pelo seu peito e saiu pela axila. O segundo atingiu seu ombro direito e o terceiro, o antebraço. Tiro esse próprio quando a vítima está em postura de defesa. Já no chão, em posição fetal, foi alvejado com 2 tiros no rosto e 2 tiros nas costas, causando ferimentos fatais nos pulmões e na artéria aorta. A investigação policial foi iniciada pelo então delegado de Taboão da Serra, Romeu Tuma Júnior, responsável pela região de Juquitiba e um dos primeiros a chegar na cena do crime.
O inquérito foi transferido para o DHPP, Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Concluído em 1º de abril de 2002, apenas 2 meses depois do assassinato, o relatório final da polícia indicou 6 integrantes de uma quadrilha da favela Pantanal, da zona sul de São Paulo. O inquérito policial concluiu que os criminosos sequestraram Celso Daniel por acaso, frustrados por perderem de vista seu alvo original, um empresário paulista. Bom, Celso Daniel, então, ele foi sequestrado na sexta. Isso. Beleza? Acharam o corpo no domingo. De manhã. E aí, com marcas de tortura e tal, a polícia prendeu 6 caras que fizeram o sequestro. Isso. A desculpa dos sequestradores é que eles perderam o empresário que eles queriam sequestrar, que não seria o Celso Daniel, mas aí por isso sequestraram o Celso Daniel. Isso. Tipo, na falta de tu, vai tu mesmo. Sim, eles queriam sequestrar o empresário lá do Ceasa, se não me engano, de São Paulo. Só que o cara não apareceu lá, perderam o cara de vista, aí foram sequestrar outra pessoa. Pra não perder por acaso, Era o Celso Daniel. por acaso, sequestraram o prefeito de Santo André. Entendi. Uma caminhonete perfurada a bala. 2 dias depois, corpo. Parecia o cenário de um crime comum, ou era apenas para parecer que fosse? O que passa a acontecer seria digno de um filme. O caso de Celso Daniel mudaria a história de uma cidade e deixaria uma marca na política nacional. Uma série de mortes davam indícios de que o crime não foi apenas um sequestro mal executado. Ao menos 7 pessoas morreram em circunstâncias suspeitas nos anos que seguiram o assassinato do prefeito. A primeira morte relacionada ao caso foi de Dionísio Severo, em abril daquele ano. Dionísio era especialista em sequestro e foi apontado pelo Ministério Público como peça-chave nas ações que resultaram na morte do prefeito. 2 dias antes do sequestro de Celso Daniel, Dionísio Severo fugiu do presídio em que estava. Um helicóptero foi sequestrado por Cleison Gomes Souza, conhecido como Bola, e o filho de Dionísio, que na época era menor de idade. Apontaram um revólver na cabeça do piloto e o obrigaram a fazer um resgate no presídio José Parada Neto, em Guarulhos, São Paulo. Os clientes bem vestidos de um voo panorâmico eram, na verdade, criminosos armados. Que Dato teve que pilotar sob ameaças, num voo arriscado. Foi um resgate perigoso, arquitetado pela quadrilha. Uma fuga cinematográfica do presídio. Cara, eu não olhei vento, ou não olhei se tinha fio. Eu meti uma curva para a esquerda, já na direita, entrei no meio de 2 pavilhões e toquei naquela quadra que eles tomam sol. Mas não posei 100%. Encostei os esquis no chão e deixei só aliviado no comando. Eles abriram a porta e entrou um passageiro. Quando entrou o passageiro, eu iniciei a decolagem na vertical. Aí o que estava à minha esquerda colocou a arma no meu rosto e falou, volta, volta. Eu voltei e entrou a segunda pessoa. O segundo homem a entrar era Dionísio Severo. O helicóptero então pousou no município de Embu das Artes, onde os criminosos seguiram caminhos distintos. 2 meses depois, Dionísio foi preso em Alagoas ao assaltar um banco. Após as investigações encontrarem indícios de que ele também havia participado do sequestro de Celso Daniel, o criminoso prometeu aos investigadores contar tudo o que sabia sobre o assassinato do então prefeito de Santo André. Mas a promessa nunca seria cumprida. Dionísio conversava com sua advogada no parlatório do presídio quando foi morto com 60 facadas por um grupo de presos. Cara, 60 facadas? E sabe aonde foram a maioria dessas facadas? 60 deve ser o corpo todo. Não, a maioria delas foram na bunda dele. Na bunda? Caraca. Sabe o que quer dizer facada na bunda? Não. Facada na bunda quer dizer que o cara é cagueta, X9. Ele devia ter várias informações e por isso os caras, ó... Entendi. E aí já deixaram claro, porque vamos lá, né? Pra te matar o cara com 60 facadas não precisa ser na bunda. Sim. Junta ali os caras e vai fazendo. Sim. Mas foi só na bunda, já era pra dizer que ele Pois tinha é. alguma informação que ele tava Porque delatando. o que eu li sobre esse caso é que teve uma rebelião no presídio e algumas portas se abriram, né? Teve uma pane elétrica, alguma coisa assim, e as portas se abriram, então foram até o parlatório que o Dionísio tava e deram as facadas nele. Todas Então, na bunda. Quase todas na bunda. Deve ter sido uma coisa encomendada. Nossa, certamente.
Após a quebra do sigilo do telefone que Dionísio usava no presídio, descobriram uma intensa troca de ligações com um policial da delegacia de narcóticos chamado Otávio Mercier. Ele foi ouvido pela corregedoria e disse que não sabia nada sobre o caso. Otávio foi morto a tiros pouco tempo depois dentro de sua casa. Sérgio Orelha, homem que escondeu Dionísio em sua casa depois de sua fuga do presídio até o dia do sequestro, foi encontrado morto carbonizado em um porta-malas de um carro. Irã Moraes Rédoa, o primeiro agente funerário a chegar em Juquitiba, foi morto com 2 tiros quando colocava compras no porta-mala do carro. Eu acho essa morte um pouco controversa para estar aqui, na verdade, nessa lista, porque eu li em algumas matérias na internet que estava havendo uma disputa entre casas funerárias por território, por clientes, né? Aí acabou uma matando o agente funerário da outra. Então, essa morte aqui, ela não necessariamente ela faz parte, né, das mortes das testemunhas do Celso Daniel. Sim. Porque tem esse contexto. Talvez tenha né? sido uma casualidade da Isso. guerra das funerárias, e aí o cara que cuidou do... Ele foi o primeiro agente a chegar, né, no local do crime, onde esse corpo do Celso foi encontrado. Sim. Mas não sei se a morte dele tem alguma relação direta com o Celso Daniel. Talvez não. Antônio Palácio de Oliveira, o garçom que serviu Celso e Sombra no jantar na noite do sequestro, também foi morto. Ele era o garçom habitual da dupla, que frequentava o restaurante regularmente e sentava sempre na mesma mesa. Antônio de Oliveira possuía documentos falsos e tinha recebido em sua conta bancária um depósito de R$60 mil. A procedência do dinheiro nunca foi identificada. Na noite de sua morte, o garçom foi perseguido por 2 homens quando dirigia uma moto. Foi agredido com um chute, perdeu o controle e colidiu com um poste na altura do número 2000 da Avenida Águia de Aia, zona leste de São Paulo. Embora nada tenha sido levado, a polícia registrou o caso como roubo seguido de morte. A única testemunha que declarou à polícia ter presenciado a morte é o também garçom Paulo Henrique Brito. Ele foi assassinado no mesmo local, 20 dias depois, com um tiro nas costas. Tá, peraí. Só pra gente recapitular aqui quem já morreu nessa história. O cara que foi resgatado no presídio de helicóptero E que fez o sequestro. e fez o do Daniel, sequestro, foi morreu. morto. Teve uma pessoa com quem ele se encontrou, Sim, depois que ele foi resgatado do presídio, ele foi pra casa de uma pessoa. Tá. Essa pessoa também morreu. morreu. São 2. Aí teve o policial com quem ele conversava, que ele tava preso e conversando com esse policial por Isso, o telefone. Dionísio conversava com um policial dentro da cadeia no telefone. Sim, e o Esse policial cara morreu. Beleza. Aí morreu lá o Celso Daniel, foi sequestrado, torturado, morreu. Aí chegou um agente funerário lá. Foi o primeiro a chegar. Esse agente funerário também morreu. também morreu. O garçom que servia o Celso Daniel e o Sombra no dia lá da janta, não? Um garçom habitual da dupla, ele Isso. sempre servia os dois. Beleza, esse cara também morreu. E aí, o outro garçom que era testemunha Isso, também que morreu. viu a morte desse primeiro garçom, ele também foi morto no mesmo local. São 6, então, até agora. São 6 até agora. Mas, cara, essa lista tem mais um integrante aí pra completar ela, que é ninguém nada menos do que o legista que fez o laudo, fez a autópsia do Celso Daniel. Então, morreu 6, tem mais gente ainda que vai morrer e nós estamos investigando isso aqui. Isso. Baita ideia. Morreu também poucos anos depois o legista Carlos Del Monte Printes. Segundo a polícia, a morte se deu por asfixia, provocada pela ingestão de medicamentos. Carlos Del Monte Printes havia feito o laudo que constatou que Celso Daniel foi brutalmente torturado antes de morrer. Ele afirma que a morte do ex-prefeito ocorreu entre as 22 horas de sábado e 2 horas da manhã de domingo. Em entrevista no programa de Jô Soares, confirmou que Celso Daniel foi brutalmente torturado e que foi proibido de falar do caso publicamente, com a justificativa de que era para sua proteção. O necrotério foi invadido por políticos, vários deputados, incluindo o deputado Luiz Eduardo Biel. Ninguém deveria estar presente, mas eu não tinha autoridade nenhuma para retirá-los. Como assim? Mas a sua autoridade ali não deveria ser total? Deveria. Mas eu recebi todo o apoio do governo, do Estado e da Polícia Civil. Mas eu senti muita pressão política fora do governo, principalmente do deputado Luiz Eduardo Biel, de esclarecer como um crime comum, de não dar crédito àquilo que eu falava. E aí eu fui proibido de falar pelo diretor do Instituto Médico Legal. Bem mais tarde, depois que eu comuniquei o fato ao Ministério Público, eles alegaram que era para minha proteção.
E em seguida foi decretado o segredo de justiça. O legista viria a morrer uma semana depois dessa entrevista. Em função de pressões políticas, as investigações tomaram outro rumo e a autópsia foi ignorada. Legista com 21 anos de experiência e mais de 20 mil autópsias realizadas, Carlos Del Monte Prentes era responsável por todas as autópsias de casos importantes nos últimos 18 anos. Na época, ele dirigia o setor de tanatologia do Instituto Médico Legal de São Paulo. Após defender a versão de tortura, disse ter sido rebaixado do cargo, passando a cuidar da oficina de tafonomia, estudo de corpos em estado de putrefação. Ele ainda havia garantido na época que é excepcional a ocorrência de morte em casos de sequestro relâmpago. Com relação ao sequestro convencional, nunca examinei um caso em que houvesse um ritual de tortura com a crueldade e a desproporcionalidade que verifiquei no corpo de Celso Daniel. Em 2005, os promotores então pediram uma nova investigação que ficou a cargo da delegada Elizabeth Sato, que encerrou o caso com um relatório de apenas 5 páginas, sem realizar diligências básicas como a quebra do sigilo telefônico dos assassinos, e manteve a conclusão da investigação anterior. Um sequestro comum, sem nenhum planejamento prévio, mesmo sem nenhum pedido de resgate ter sido feito pelos sequestradores. Tá, então peraí, vamos lá. Morreram 6 pessoas até agora. Isso. Tá? Pelo menos 6. Alguém que teve algum contato com o caso morreu, certo? Sim. Aí os sequestradores foram lá, sequestraram o cara, não pediram o resgate. Não. Teve tortura, teve quatro. E a delegada vai lá e encerra com 5 dias depois, dizendo que... Isso. Ela encerrou o caso em apenas 5 dias. Eu não quero dar muito spoiler aqui do que tá por vir, mas essa Elizabeth Sato, que foi escalada para investigar o caso do Celso Daniel, ela é tia do Marcelo Sato. Sabe com quem o Marcelo Sato é casado? Não faço ideia. Com a filha do ex-presidente Lula. Então, a Elizabeth Sato, delegada do caso do Celso Daniel, é tia do genro do Lula. Nossa. Já era nessa época. Já era nessa época. Inconformados com a rapidez e as falhas nas investigações da polícia, a família de Celso Daniel pressionou as autoridades para que o caso fosse reaberto. As suspeitas de que o sequestro de Celso Daniel foi encomendado e de que a morte do prefeito teria sido uma queima de arquivo fizeram o Ministério Público de São Paulo abrir o inquérito mais uma vez. Quase 18 anos depois da morte do então prefeito de Santo André, Celso Daniel, alguns pontos do sequestro seguido de assassinato ainda põem em xeque as investigações. A conclusão de que se trata de crime comum até hoje não convence promotores nem a família do político. Inicialmente, as investigações da Polícia Civil apontaram que a morte do prefeito teria sido por crime comum. Mas, a pedido da família de Celso Daniel, as investigações foram reabertas pelo Ministério Público. Sombra, que era amigo e segurança do prefeito, foi acusado pelo Ministério Público de São Paulo de ser o mandante do crime. Crimes planejados, segundo o promotor, pelo empresário Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, que estava no carro com a vítima e teria sido visto por testemunhas naquela noite com uma arma na mão e conversando com os criminosos. Relato contestado por um dos advogados de Sombra, presente no plenário. Em depoimento, Sombra relatou que durante o sequestro foi obrigado a parar o veículo, pois um pneu estava furado, e que, em seguida, o carro teve uma pane elétrica e desligou. Mas a perícia constatou que o pneu foi furado quando o carro já estava parado e que, apesar dos tiros, ele funcionava normalmente. Por que então as portas estavam destravadas? E se o carro era blindado e continuava a funcionar, por que parou o veículo? Sombra mudaria sua versão para a polícia diversas vezes. Conversas entre Sérgio Sombra e seu amigo Klinger de Oliveira Souza aparecem nos grampos telefônicos. As conversas revelam o medo de seus nomes serem relacionados ao caso. O cara da Rede Bandeirantes tá me escrachando, meu chapa. Tá falando o quê? Tá falando que tudo que eu falei é mentira, que o carro tá pegando, que não destrava a porta, que eu sou o principal suspeito. Deixa eu te falar. Hoje, o que tá pegando contra você é esse negócio do carro. Nós temos que armar um esquema aí. Por quê? Porque as empresas de blindagem, junto com
as empresas, junto com a Mitsubishi, por razões óbvias de mercado, se juntaram para dizer que isso está mentindo, porque o câmbio está funcionando, a perícia mostrou que o câmbio está funcionando, entendeu? Chama o Gilberto aí. Alô? Fala com o Gilberto aí, tem que armar alguma coisa, meu chapa. Não, cara, calma. Eu tô indo pra aí pra gente conversar sobre isso. Cara, eu tô calmo, eu quero que as coisas sejam resolvidas, eu tô calmo. Não tô indo pra aí, tá? Tô indo pra aí, tchau. Ailton Alves Feitosa, o outro preso que foi levado de helicóptero do presídio, disse em depoimento que Dionísio havia sido resgatado para cumprir a tarefa de queima de arquivo de um peixe grande e que um amigo de Celso seria o responsável por atrair o prefeito para uma armadilha. Para o Ministério Público, Feitosa ainda afirmou que uma pessoa importante ligada à Prefeitura de Santo André havia se reunido com eles naquele endereço. Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, era o braço direito de Celso Daniel na Prefeitura de Santo André. Mas qual seria a ligação dele com a quadrilha da favela Pantanal, presa por matar o prefeito? Dionísio Aquino Severo, um especialista em sequestros e apontado pelo Ministério Público como uma peça-chave no plano. O vice-prefeito de Celso Daniel no primeiro mandato em Santo André, José Cicotti, disse em depoimento na época que viu os dois juntos na prefeitura. Viu Dionísio junto com o Sérgio e com mais umas 30 pessoas. O vice-prefeito também morreu. Segundo o Ministério Público, Dionísio Aquino Severo foi escolhido por Sombra para comandar o sequestro de Celso Daniel. O assassinato cercado de mistérios revelou um perigoso jogo de corrupção, poder e contradições, seguido de uma série de mortes de testemunhas a acusados do crime. Afinal, era crime político ou assassinato comum? Além do processo de coautoria do assassinato de Celso Daniel, Sombra foi denunciado em mais 2 ações criminais pela promotoria. Uma por corrupção e a outra por fraude em licitações com outras 2 pessoas. O então secretário de Serviços Municipais de Santo André, Clíncher de Oliveira Souza, e o empresário Ronan Maria Pinto. Ronan era sócio de empresas de ônibus, construção civil e coleta de lixo na região, responsável por 40 dos 123 contratos de transporte público de Santo André e dono de 17 empresas do setor em 2002. A quadrilha de Sombra, Clíncher e Ronan era conhecida como os 3 Mosqueteiros. Segundo o Ministério Público, eles estavam desviando dinheiro em um esquema ilegal com a prefeitura da cidade. O dinheiro seria destinado a campanhas eleitorais, mas também fizeram o trio enriquecer rapidamente. A quadrilha fraudava licitações e cobrava propina de empresários da região. A deputada Mara Gabrilli, filha de um dos empresários extorquidos, contou que Sérgio, Sombra e Clíncher iam armados na casa de seu pai cobrar o dinheiro. Empresários da cidade confirmaram em depoimento que entregaram dinheiro diretamente à Sombra e que ele coletava mensalmente valores que variavam entre 40 mil e 120 mil reais. Senhor Gilberto Carvalho, há muito que tenho muitas perguntas para o senhor. 2000, Santo André. Meu pai, empresário de transporte do ABC, respeitado, 45 anos como empresário de transporte, todo mês extorquido por uma gangue da prefeitura, quando o senhor assume a Secretaria de Governo da Prefeitura de Santo André, no mandato de Celso Daniel. Aí todo mês chegava Clíncher, Luiz de Souza, armado. Sérgio Sombra, armado. E mais Ronan Maria Pinto, essa quadrilha, para extorquir empresários mês a mês. Eu queria muito entender porque o senhor em Santo André sempre foi conhecido como o homem do carro preto. Isso eu não falo porque eu li, eu falo porque eu vivi dentro da minha casa, dentro da minha família. O homem do carro preto era a pessoa que realmente pegava essa coleta de recursos, de dinheiro, extorquido de empresários de transporte e do lixo, e levava para o capo, como era conhecido, o José Disseu. Isso eu também não li em lugar nenhum. Isso eu vivenciei. Tá? Na época da morte de Celso Daniel,
Gilberto Carvalho era secretário de governo da Prefeitura de Santo André e depois veio a ser chefe de gabinete de Lula e ministro da Secretaria-Geral da Presidência no governo de Dilma Rousseff. Ainda, Gilberto era coordenador da América Libre, a revista do Foro de São Paulo, sendo o próprio Gilberto Carvalho representante do governo Lula na organização. Houve uma ação civil pública em que Gilberto Carvalho foi réu. Notícias nos autos do processo relatam que ele fazia o transporte do dinheiro arrecadado pelo esquema de corrupção em Santo André para a sede do Partido dos Trabalhadores. Existem gravações entre Gilberto Carvalho e Sérgio Sombra falando sobre o andamento das investigações sobre a morte de Celso Daniel. Agora, marcamos umas 6 horas na casa da EDC, vamos ter uma conversa. Vamos começar um pouco sobre a nossa tática essa semana, né? Eu não vou ter que falar contra você. Eu vou falar com os meus advogados amanhã. E aí eu vou colocar essa pressão de vista. Arrumar um jeito de isso é um bom caminho. Outro diálogo que Gilberto Carvalho foi flagrado nas investigações foi entre ele e o ex-deputado e advogado do PT na época, Luiz Eduardo Greenhalgh, e mostra uma preocupação com o depoimento de um dos irmãos de Celso Daniel. Está chegando a hora do João Francisco depor. E antes do depoimento, quero conversar com você para ele não destilar ressentimentos lá, entendeu? Pelo amor de Deus, isso vai ser fundamental. Tá bom? Olha, então esse é meu... Tem que preparar bem isso aí, cara, que dá mais... Greenhalgh disse aos irmãos de Celso Daniel na semana seguinte da morte do ex-prefeito que o mesmo não havia sido torturado, fato que continuou a afirmar mesmo depois dos exames feitos pelo legista Carlos Del Monte Printes. Essa participação do Luiz Eduardo Greenhalgh, ele foi designado pela direção nacional do PT para acompanhar as investigações, né? Isso. E tendo essa função, desempenhando essa função, e não de advogado da família, o que ele acrescentou às investigações? Não, ele não acrescentou nada. Ele dificultou aquilo que ele poderia dificultar. No sentido de terminar o mais rápido possível o inquérito, pressionando os delegados do DHPP, e no sentido que fosse concluído o inquérito como crime comum. Tanto é que até hoje, ele disse que foi crime comum. Greenhalgh chegou a afirmar para a imprensa que rasgaria o diploma e renunciaria ao seu mandato se Celso Daniel tivesse sido torturado e se o crime tivesse sido planejado. E ele rasgou? Depois que o corpo foi descoberto, a polícia foi à casa de Celso Daniel com um mandado de busca e apreensão. Antes dos policiais chegarem, relatos contam que Luiz Eduardo Greenhalgh esteve na casa, onde permaneceu por 1 hora e saiu com algumas malas de documentos. Sexta-feira, o Celso foi sequestrado dia 18 de janeiro. Na sexta-feira à noite, pessoas entraram no apartamento dele. Sábado pela manhã, pessoas entraram no apartamento dele, com outras desculpas. E hoje o Ministério Público continua investigando. O livro de registro do prédio foi rasurado com páginas rasgadas. A polícia não deu a mínima importância a isso. No dia da missa de 7º dia do assassinato de Celso Daniel, Gilberto Carvalho contou aos seus 2 irmãos, Bruno Daniel e João Francisco Daniel, que havia um esquema de arrecadação de recursos para financiamento de campanhas, que ele próprio fazia a entrega a José Dirceu, então presidente do PT. O Gilberto Carvalho, ele falou, olha, eu tenho que falar para vocês uma coisa muito importante, isso aqui está me deixando preocupado, mas eu preciso falar para vocês, olha, o Celso sabia do esquema, o esquema em Santo André era Klinger, Ronan e Sérgio, e eu, com muito medo, isso é muito significativo, ele fala, com muito medo, eu pegava o dinheiro, levava para São Paulo e entregava em mãos do José Dirceu. Isso falou para você e para você também? Sim, o Bruno também, os dois ouviram isso? Sim, e Bruno das... Isso uma semana depois da morte do prefeito? Menos de uma semana, foi no sábado seguinte. Infelizmente, o Celso tinha como princípio o de não
tirar um tostão do dinheiro que tinha que ser público para ele. Ele vivia uma vida modesta para ele gastar, gostava de restaurante, gostava de viajar, etc., mas vivia uma vida simples. Tanto é que ele deixou um apartamento cujo valor hoje é de 70, 80 mil reais, 2 gols, 96. Muito bem. Acontece que, para a chegada ao poder, ele e os companheiros do PT verificaram que a única maneira seria ter dinheiro para a campanha política, como Caixa 2. Então, por isso que os promotores dizem hoje, começaram a dizer, e realmente se verifica que em Santo André foi o laboratório do que hoje se verifica no Brasil. Quando lançou sua candidatura em 2002, Lula já havia disputado 3 eleições para presidente. Para vencer, o PT precisava de uma nova estratégia. José Dirceu, presidente nacional do PT na época, organizou então 3 frentes. Contratou Duda Mendonça para pilotar a campanha de Lula. Colocou José Alencar para ser vice. Um empresário no cargo daria segurança ao meio empresarial. A terceira frente foi feita pelo próprio José Dirceu, que correu o país inteiro, buscando fundos para a campanha, utilizando prefeituras petistas como meio para desviar recursos. Uma dessas prefeituras era a de Santo André, berço simbólico do PT, fundado em 1980. Em meados dos anos 70, Celso Daniel foi militante comunista pertencente ao grupo do MEP, Movimento de Emancipação do Proletariado, criado por membros de outro grupo denominado Fração Bolchevique. Desde o início, Celso Daniel participou do movimento pela formação do Partido dos Trabalhadores, sendo um de seus principais agentes, chegando a ser prefeito de Santo André por 2 vezes. Um dos homens mais carismáticos do PT seria um dos primeiros na escala de sucessão de Lula, ombreando Dirceu e Palocci. Celso Daniel seria o coordenador do plano de governo e o ministro da Fazenda do governo Lula. Até para encerrar o programa, eu queria que você traçasse um paralelo da tua primeira gestão para essa aqui. Você entende essa como um complemento daquela? Houve mudanças assim muito grandes? Você aprendeu com a primeira alguma coisa que você não faria? O que você acha? Nós aprendemos que é preciso garantir um programa mais intenso de modernização administrativa para que a prefeitura, com a mesma quantidade de dinheiro, possa prestar serviços melhores à comunidade. Nós aprendemos que é muito importante que determinados serviços, como saúde e educação, sejam públicos, mas outros serviços podem ser prestados pela iniciativa privada se tiverem rigoroso controle público, como é o caso do transporte coletivo. Mas outros serviços podem ser prestados pela iniciativa privada se tiverem rigoroso controle público, como é o caso do transporte coletivo. O Ministério Público de São Paulo aponta que em 2002, Santo André era um dos principais locais de arrecadação de dinheiro irregular do PT e ficou conhecido como o laboratório de corrupção do partido. O que era feito em Santo André após a eleição de Lula em 2002 passou a ser praticado em larga escala, dando origem a outros esquemas de corrupção como o Mensalão e o Petrolão. Os escândalos da Petrobras acabaram sem querer, dando uma nova projeção ao caso de Celso Daniel. Havia um cadáver no meio das investigações da Lava Jato. Em depoimento ao Ministério Público de São Paulo, o empresário Marcos Valério citou o ex-presidente Lula como um dos mandantes do assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002. A informação é da revista Veja. A reportagem tem como base um depoimento do empresário Marcos Valério, condenado por atuar em esquemas de desvio de dinheiro público e pagamento de propinas para o governo do PSDB em Minas Gerais e no caso do Mensalão do PT. Marcos Valério
teria afirmado que em 2003, o então chefe de gabinete do presidente Lula, Gilberto Carvalho, o chamou e disse: "O Ronan está nos chantageando, a mim, ao presidente Lula e ao ministro José Dirceu, e preciso que você resolva." Ele se referia a Ronan Maria Pinto, dono de jornal e de empresas de ônibus no ABC Paulista, condenado por participar de um esquema de corrupção no transporte público de Santo André, na gestão do prefeito Celso Daniel, do PT. Valério entendeu que deveria comprar o silêncio de Ronan e o procurou. Segundo a Veja, Valério teria dito que quando exigiu dinheiro para ficar calado, Ronan declarou que não ia pagar o pato sozinho e queria citar o presidente Lula como mandante da morte do prefeito de Santo André. Nas palavras de Valério, Ronan ia apontá-lo como cabeça da morte de Celso Daniel. Marcos Valério contou que conseguiu fazer uma operação disfarçada com o banco Chaim, um empréstimo de 12 milhões de reais em troca de um contrato de operação com a Petrobras no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Segundo Valério, dos 12 milhões, 6 foram para Ronan e a outra parte foi entregue ao petista Jacob Ittar, amigo de Lula e ex-conselheiro da Petrobras. No depoimento, Marcos Valério contou que a cúpula do PT sabia da chantagem de Ronan e da compra do silêncio dele, inclusive o ex-presidente Lula. Segundo a reportagem, Valério disse: "Eu virei para o presidente e falei assim: 'Resolvi, presidente.' E ele falou assim: 'Ótimo, graças a Deus.'" Um publicitário que sacudiu a política brasileira em 2005, durante as denúncias do Mensalão. Marcos Valério foi condenado a mais de 50 anos de prisão por pagar propina a parlamentares que compunham a base de apoio do governo do ex-presidente Lula. Agora, o mesmo personagem está de volta e pode trazer mais uma peça para o Ministério Público esclarecer um crime que até hoje é controverso. O assassinato do então prefeito de Santo André, Celso Daniel. Condenado a 38 anos pelo Supremo Tribunal Federal por ser o operador do Mensalão, Valério fez novas revelações sobre o caso e disse que o ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, o procurou para pedir uma transferência de 6 milhões de reais para o empresário do setor de transportes de Santo André, Ronan Maria Pinto. Segundo o publicitário, Ronan estaria chantageando o PT para não contar o que sabia sobre o assassinato de Celso Daniel. Mais tarde, o empréstimo foi assumido pelo também empresário José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, que conseguiu dinheiro com o banco Chaim em troca do contrato de operação de um navio sonda da Petrobras. Ronan teria usado o dinheiro para comprar o jornal Diário do Grande ABC. Esclarecer o teor da suposta chantagem que o Ronan teria feito junto ao Lula, Zé Dirceu e Gilberto Carvalho. Precisa saber qual é o teor dessa suposta chantagem. Quem denunciou isso foi o Marcos Valério. Muito bem, então agora o Ronan está preso. É necessário esclarecer. Os recursos, a Lava Jato verificou que eles foram efetivamente repassados ao Ronan, sob a orientação da direção do PT. É difícil acreditar que o Sérgio Sombra tenha sido o único a organizar tudo aquilo que cercou o assassinato do meu irmão e depois a morte de 7 pessoas. Então, só um pouquinho, para conseguir entender aqui. Celso Daniel foi sequestrado, aí ele foi torturado, o corpo foi encontrado 2 dias depois. Todo mundo que teve algum contato ou até mesmo testemunhas do caso morreu. Aí depois teve o PT tentando interferir nas investigações. E com isso foi descoberto que tinha algum esquema para financiamento, de corrupção para financiamento da campanha de 2002. Exatamente. Aí o Marcos Valério vai lá e dá uma série de depoimentos dizendo que, na verdade, o mandante do assassinato do Celso Daniel era o Lula. E quem disse isso para ele foi o Ronan Maria Pinto, que era justamente um dos empresários que fazia os esquemas de corrupção em Santo André. Então o Ronan ia ameaçar de entregar o Lula como o cabeça do assassinato do Celso Daniel. Tá, entendi. Mas por que o Lula mandaria matar um dos maiores nomes do partido? Tipo, não faz muito sentido. Sim. Cara, as investigações mostram que a morte do Celso Daniel e o Petrolão estavam interligadas, né? Mas realmente não está esclarecido ainda qual o real motivo da morte de Celso Daniel. Então vamos apresentar aqui as teorias do que pode ter causado a morte do prefeito de Santo André.
A primeira teoria é sustentada pelos irmãos Bruno Daniel e João Francisco Daniel. Segundo eles, seu irmão, apesar de ser conivente com a corrupção para o PT, começou a não permitir o desvio dos recursos quando percebeu que o dinheiro não estava indo para a campanha de Lula, mas sim para enriquecer empresários e políticos da Prefeitura de Santo André. O que provocou a morte foi que ele ficou sabendo, em setembro de 2001, que o dinheiro estava sendo desviado para o bolso dessas pessoas. Elas estavam se enriquecendo. Parece que eles estavam desviando mais para o bolso deles do que para o partido. E meu irmão não admitia isso. Mas desviar para o partido, ele achava que era correto. Ele achava que era correto. Em virtude da famosa teoria de que os fins justificam os meios. Exatamente. Os fins justificam os meios. O mesmo esquema de praticamente, se um município fazia isso, se um município fez isso, isso acaba se instalando em todos os municípios do PT? Seria isso? Olha, pelo que nós estamos vendo hoje, sim. Francisco Daniel afirma que Celso possuía um dossiê com indícios de enriquecimento ilícito de Sombra, Clinja e Ronan Maria Pinto. Parte deste dossiê foi encontrado no apartamento de Celso Daniel por seus irmãos após sua morte. Segundo o médico legista Carlos Del Monte Printes, o método de tortura utilizado sugere que os criminosos queriam obter informações de Celso Daniel. Este seria um indício que os sequestradores queriam saber onde estavam os dossiês que denunciavam o enriquecimento ilícito da quadrilha, e por isso não simplesmente o assassinaram no momento do sequestro. Quanto aos dossiês que ele preparou e que ele guardou, que fim levaram esses dossiês? É um ponto importante. O que nós conseguimos achar no apartamento dele foi uma partezinha desse dossiê. Então eu acredito que ele guardava no laptop parte desse dossiê. Esse laptop desapareceu. Por essa teoria, é possível concluir que a atitude de Celso perturbava a alta cúpula do PT, que em ano de eleição estaria preocupada com a imagem do partido. Um escândalo de corrupção seria fatal nas chances de Lula chegar à presidência. Então, a partir disso, após descobrirem onde estavam os dossiês, assassinaram Celso Daniel. E muito me lembro do dia 14 de janeiro de 2002, e, além de tudo, eu era vizinha do João Francisco Daniel, irmão do prefeito Celso Daniel, ele chegando com uma mensagem do prefeito, cujo pai era muito amigo do meu pai. Chegando com uma mensagem dizendo assim: puxa, o prefeito Celso Daniel mandou a mensagem para vocês de que ele vai acabar com essa corrupção, porque foi escalado para fazer o plano de governo do Lula. Então ele quer acabar com tudo isso, fiquem tranquilos. Isso foi dia 14 de janeiro de 2002. Dia 18, o prefeito foi sequestrado e no dia 20 apareceu assassinado, torturado e morto. Ele foi morto justamente porque, em determinado momento de funcionamento desse esquema de corrupção, ele descobriu que, na verdade, o dinheiro não era todo encaminhado para a campanha política. Parte do dinheiro era desviado para enriquecimento pessoal dos participantes do esquema. Dentre eles, o Sérgio. E aí se opôs, confidenciou inclusive para os seus familiares que levantaria elementos, formaria uma espécie de dossiê para poder futuramente usar e acabar com essa situação com a qual ele não concordava. Eu tenho medo. Porque nós estamos falando com gente muito graúda. Às vezes não tem histórico de violência, né, a princípio. Celso Daniel. Mas você acha que é do time deles lá? Marcos Valério disse ainda que após 2005, Lula indicou seu homem de confiança, Paulo Okamoto, para intermediar um diálogo e que durante uma discussão, Okamoto o ameaçou, dizendo que havia muitas pessoas no PT que desejavam que fosse feito com ele o mesmo que fizeram com Celso Daniel. E que esse incidente deixou claro que havia envolvimento da cúpula do PT e do presidente Lula na morte do prefeito.
A segunda teoria, sustentada por Romeu Tuma Jr., sugere que a intenção não era a morte de Celso Daniel, mas por uma falha de comunicação entre a quadrilha do Pantanal e os mandantes do crime. Celso acabou assassinado. Com um extenso currículo, incluindo o cargo de secretário nacional de Justiça, Tuma era o delegado titular de Taboão da Serra, responsável pela região onde o corpo de Celso Daniel foi encontrado. Na tese de Tuma, Sombra, junto com outros empresários, armaram o sequestro do prefeito de Santo André em razão do PT estar cobrando propina em excesso dos empresários da cidade. A taxa cobrada pelo partido havia aumentado nos últimos tempos em função da campanha eleitoral de 2002. Os mandantes pretendiam sequestrar Celso Daniel e soltá-lo logo em seguida. A mensagem passada a eles seria para o PT parar de extorquir os empresários, pois eram eles que haviam pago o resgate do prefeito. Celso Daniel pode ter sido morto porque a cobrança do partido aos empresários de Santo André havia aumentado. E por isso, decidiram sequestrar o prefeito para intimidar ele e o PT. Romeu Tuma Jr. diz ter uma forte convicção de que o homicídio foi acidente de percurso. Sua intenção era matar o prefeito. Bastava ter atirado nele na hora da abordagem inicial. E se Sombra não estivesse envolvido, ele também seria morto no local. Segundo Romeu, quando interrogou Dionísio, o mesmo deixou transparecer que os sequestradores haviam perdido o contato com o mandante. Entre a noite de sexta-feira, dia do sequestro, e o domingo de manhã, quando o corpo foi achado, a polícia já investigava a região, o que pode ter deixado os criminosos assustados. Com medo da projeção do caso e de serem descobertos, então decidiram executar o prefeito. Bom, então a gente tem duas teorias aqui. Na primeira, o PT mandou matar o Celso Daniel, porque ele sabia demais e ficaram com medo que ele desse com a língua nos dentes. Sim. Então, em vez de o dinheiro dos esquemas ir direto para a campanha, estava indo pro bolso dos empresários. E o Celso não gostava disso. Entendi. E ele resolveu denunciar esses caras com esse dossiê. Entendi. Então, dessa primeira teoria, o PT ficou com medo que tivesse uma projeção muito grande em ano de eleição e resolveu abafar o caso. Isso, e abafando o caso era matar o Celso Daniel. Eles acharam que as denúncias do Celso iam acabar sujando o nome do PT em 2002. Ia respingar no partido. Ia respingar no partido, né? Porque ia ser um grande esquema. Querendo ou não, os empresários fazendo o que ele gostava ou não, estavam roubando, desviando dinheiro pro PT, não era? Isso. Bom, na segunda teoria a gente tem então que quem armou o sequestro foi os empresários de Santo André, que era para dar um susto no PT devido à alta taxa, sei lá, que eles estavam pagando de propina. Os empresários tinham esse esquema junto com alguns políticos da prefeitura de Santo André. Só que em 2002, como o PT tinha que fazer a campanha presidencial, essa taxa de propina aumentou muito para financiar a campanha. Aí os empresários ficaram meio revoltados, né? E resolveram sequestrar o Celso Daniel para dar um susto no PT e dizer, parem de nos extorquir, porque foi a gente que pagou o sequestro do prefeito. A gente é amigo aqui, a gente tá trabalhando no mesmo lado. Ia ser algo do tipo assim, pagamos para resgatar o cara. Isso. Então, parem de cobrar excesso de propina, porque a gente tá do lado de vocês, a gente quer manter os esquemas que são com vocês. Entendi. Só não vai denunciar aí a gente. Mas aí no fim deu errado e mataram o cara. Exatamente, aí por uma falha de comunicação entre os mandantes e os sequestradores, acabaram matando o Celso Daniel ali nessa manhã de domingo, né? Entendi. Os personagens dessa história variam de uma gangue de sequestradores de uma favela a intrincadas CPIs, envolvendo secretários municipais, empresários, até o presidente da República. Em 2012, 6 integrantes da quadrilha da favela do Pantanal foram condenados a mais de 18 anos pela morte de Celso Daniel. Todos confessaram suas diferentes participações no crime. Apesar de figurar como réu, o único não julgado nesta ação foi Sérgio Sombra. Ele foi beneficiado pela decisão do STF que anulou todo o processo contra ele desde a fase dos interrogatórios. Os advogados de Sombra alegaram que sua defesa foi cerceada pelos investigadores. Em outro processo, Sombra foi sentenciado a 15 anos de prisão por corrupção, mas recorria em liberdade. Ele foi condenado por liderar um esquema de cobrança de propina de empresas de transporte contratadas pela Prefeitura de Santo André. Empresários que não davam dinheiro eram ameaçados de ter o contrato rompido.
O juiz responsável pelo caso afirmou que a cobrança de propina do setor de transporte não foi uma iniciativa isolada. O Diretório Nacional do PT tinha conhecimento do esquema criminoso e se beneficiou dele. O juiz Genilson Rodrigues Carreiro, da primeira vara da Fazenda Pública de Santo André, condenou o Partido dos Trabalhadores a devolver 3,5 milhões de reais aos cofres públicos. A denúncia do Ministério Público apontou participação do PT no esquema de corrupção e cobrança de propina no sistema de transporte público da cidade durante a gestão do prefeito Celso Daniel, morto em 2002. O partido também foi condenado ao pagamento de 10,5 milhões de reais de multa. Sombra nunca admitiu envolvimento no assassinato de Celso Daniel. As investigações anuladas pelo STF seriam retomadas em 2016, com a primeira audiência de instrução do processo que poderia levar Sombra a júri popular. Porém, essa audiência nunca ocorreu. Sérgio Sombra não resistiu a um câncer. Ele morreu 3 meses antes da audiência, levando consigo tudo o que sabia sobre o caso. Em maio de 2018, a justiça prendeu o empresário Ronan Maria Pinto. Ele foi condenado a 5 anos de prisão por lavagem de dinheiro no caso que apura o empréstimo fraudulento de 12 milhões do Banco Chain para o pecuarista Bonlai. As investigações concluíram que o dinheiro foi para o PT e que, em troca, a Petrobras, de forma irregular, assinou um contrato de 1,6 bilhão de dólares com o Grupo Chain para a operação do navio sonda Vitória 10.000. Dos 12 milhões contraídos por Bonlai, 6 milhões foram parar nas mãos de Ronan Maria Pinto. O motivo do pagamento seria a compra do silêncio de Ronan, pois ele estaria ameaçando citar Lula como um dos envolvidos no assassinato de Celso Daniel. O terceiro integrante da quadrilha dos Três Mosqueteiros, Clínger de Oliveira Souza, ex-vereador e secretário municipal de Santo André, que extorquia os empresários junto com Sombra, foi condenado a 18 anos. Gilberto Carvalho, chefe de gabinete do ex-presidente Lula e ministro da Secretaria-Geral da Presidência no primeiro mandato de Dilma Rousseff, também foi condenado por improbidade administrativa em relação à sua atuação em Santo André. Porém, nunca foi preso, tendo apenas seus direitos políticos suspensos por 5 anos. Nas investigações sobre a corrupção em Santo André e participação na morte de Celso Daniel, a Procuradoria-Geral da República pediu abertura de inquérito contra José Dirceu, homem que recebia os recursos desviados das prefeituras petistas. Porém, o presidente do STF, Nelson Jobim, negou o pedido na época, alegando que não havia provas suficientes para a abertura do processo. Anos mais tarde, José Dirceu, cérebro e coração do PT, foi condenado diversas vezes por enriquecimento ilícito, corrupção ativa e passiva, tráfico de influência, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, entre outros crimes. O dia foi de muito trabalho no Supremo Tribunal Federal antes do recesso do Judiciário. Hoje, várias decisões foram tomadas na segunda turma da Corte. Uma delas mandou soltar o ex-ministro José Dirceu. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anulou todas as condenações contra o ex-presidente Lula. Segundo as palavras de Romeu Tuma Júnior em seu livro Assassinato de Reputações. Certamente o que garantiu a impunidade até hoje dos cabeças que articularam e ou se omitiram diante dos crimes que culminaram na morte de Celso Daniel foi a eleição de Lula naquele ano e sua permanência no poder. Esse fato possibilitou a distribuição de espaços, cargos e recompensas aos companheiros e permitiu empregar, até o presente, todos os órfãos, atores, viúvos e viúvas do prefeito morto de Santo André. E com certeza contribuiu decisivamente para que, burras abastecidas, as bocas permanecessem caladas e os ânimos serenados. Afinal de contas, Celso era o homem forte de Lula e seria seu primeiro-ministro. Apesar de sua morte, o projeto de poder bem-sucedido possibilitou a continuação daquele esquema iniciado em Santo André. Agora, numa dimensão nunca antes vista na história desse país.
Sua morte, portanto, não foi em vão. Cara, essa foi pesada. Acho que nos próximos episódios a gente tem que dar uma baixada, pegar mais leve, talvez não ir tão atrás do que os caras sugerem lá no YouTube, na plataforma. Sim. Porque, meu, isso aqui é... Porra, é nitroglicerina pura. É que os membros pediram tanto que eu não pude não deixar de investigar esse caso. Não, é um baita caso, com certeza. Eu não vou me atrever aqui a dizer qual a teoria é a verdadeira, porque, tipo, tanto a 1, a 2 e a 3, se a gente fosse escolher... Se eu chutasse aqui qualquer uma, meu, tem chance de ser correta. Eu vou me abster também de deixar uma teoria aqui que eu acho mais provável. Vou deixar essa pro público decidir aí o que eles acham. Vocês pediram muito esse caso, então tá aí ele, espero que tenham gostado. E eu abro espaço aqui também para agradecer o nosso público pelas visualizações, pelo carinho, né? Nós temos muitos comentários positivos aí na investigação. Pessoal cativo, acompanhando toda semana um novo caso. Muito bom. Então, queria deixar o nosso grande obrigado aí. E continuem deixando então comentários, sugestões sobre qual caso vocês querem que a gente investigue. E na próxima semana, um novo caso e um novo mistério. Até a próxima. Foi? Eu acho que a outra ficou melhor, mas eu acho que na edição lá dá Tá, pra casar isso. beleza. Não tem o que fazer, se inscreva no canal. Você já fez no início. É, já era? No fim não vai ter? Foi, bora, era isso? Não tem que fazer o EVS do Luan? Tem. Tem, mas a gente corta e faz de novo. Pode cortar? Vem, Giba! Valeu, muito bom. Um herói acima do peso. Ele tá dormindo? Não tá não. Tenho quase certeza que ele morreu. Um sabre de luz jogado fora. Uma fada madrinha, homem. Isso é que é uma entrada triunfal. Uma heroína que busca a violência. Por que os filmes de hoje estão mudando os símbolos do passado? A resposta você encontra na série A Sétima Arte. Produzimos A Sétima Arte por reconhecer o impacto que o cinema e os conteúdos que assistimos têm em nossas vidas. Sabendo disso, criamos a BP Select, a plataforma de filmes da Brasil Paralelo. Um streaming que você pode confiar e apertar o play sem medo. Dentro do aplicativo você encontrará um catálogo atualizado semanalmente com filmes selecionados a dedo pela nossa equipe, grade de programação diária, conteúdo infantil seguro para todas as famílias e todas as produções originais da Brasil Paralelo. Tem acesso ao BP Select a partir de agora, diretamente em sua Smart TV, celular ou computador por apenas R$19 mensais. E o melhor, quem se tornar membro da BP Select durante o lançamento dessa nova série, ganha como bônus o livro digital A Sétima Arte e o Parasita Pós-Moderno, com a tese completa do documentário feito por nossa equipe de roteiro e produção, ingresso virtual para a rodada de conversas sobre cinema, com Guilherme Freire e Lucas Ferrugem, que irá acontecer durante o mês de novembro. Clique no botão abaixo e faça agora a sua assinatura. Contamos com você e até breve.